Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1h em ponto. Boa tarde. Boa tarde, virou agora 1h01, anota aí, sexta-feira, sextou, dia 7 de novembro, 2 dias, caros candidatos para o Enem 2025. Então, esse programa é dedicado a você, né, que vai fazer o Enem, que está estudando, que está concluindo aí, que vai fazer como treineiro pelo primeiro, pelo segundo ano, né? E muito se fala sobre um tema que é muito importante. Qual o tema da redação, né? Então, nós convidamos um especialista aqui, que é a professora Franciane Santos, que está aqui comigo da Escola Alternativa, e a coordenadora Islane Rocha, que está aqui comigo também da Escola Alternativa, e elas vão discorrer sobre o Enem 2025. Mas, antes disso, vamos falar de tempo e temperatura. 35 graus, meu amigo. Vá pra sombra, viu? Vá pra 35 graus agora. Possibilidade de chuva em 7% em Arapiraca. Não chove mesmo. Só se Deus quiser e mandar São Pedro trabalhar. Umidade relativa do ar, 34%. Tome bastante água, se hidrate, use protetor solar, conforme nós conversamos ontem com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Ventos a 13 km por hora. Esse é o clima hoje em Arapiraca. Quer saber amanhã? 34 graus, possibilidade de chuva em 10%, umidade relativa do ar em 56%, vai melhorar um pouquinho, e ventos a 23 km por hora. Esse é o clima de Arapiraca para amanhã. Mas hoje, 36 graus, tem um sol para cada arapiraquense hoje na rua aí. Então, cuidado, se proteja, use sombrinha, né? Vá para um lugar, vá para o lado da sombra. Quando a gente sai daqui, que liga o carro, é um negócio horrível, né, pai? Eu mesmo abro o carro e espero uns 10 minutos para o vento entrar de porta e sair pela outra, para a gente poder entrar e ficar em paz. Vamos lá. O Enem 2025 teve 4.800.000 inscrições confirmadas, e as provas vão ser aplicadas no dia 9 e 16 de novembro. O exame pode ser usado para ingresso no novo ensino superior e pela primeira vez também para a certificação de conclusão do ensino médio e declaração parcial de proficiência para participantes maiores de 18 anos que não tenham concluído os estudos. O Nordeste foi a região com maior número de inscritos. Vamos lá. As provas, a inclusão, o número de participantes com 60 anos ou mais cresceu 191%. Que coisa boa, né? Os sexagenários participaram. Daqui a 6 anos eu já podia estar nesse tema, né? Mas ainda bem que eu já concluí minha graduação. Não vou precisar usar o Enem para me graduar. Mas pessoas com 60 anos cresceu 191% em relação a 2022, com o maior número de inscritos idosos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As inscrições por regiões, o Nordeste foi a região com o maior número de inscritos, 1.630.000, né, inscritos. Então tá aí, aliás, 1.730.000, e o Sudeste com 1.630.000 inscritos. E aí, o Enem pode ser usado para certificação de conclusão do ensino médio, como a gente falou, e obtenção de declaração parcial de proficiência, atendendo a um público maior de 18 anos. É preciso atingir uma pontuação mínima de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação. É o mínimo, tá, gente? 500 é o mínimo. Lembrando que a Escola Alternativa sempre teve altas pontuações com alunos que tiraram muitas notas altas. A professora Islane vai falar para a gente de algumas dessas notas. As cidades do Pará, em razão da COP30, as provas no Pará foram aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, que é hoje, tá? Então, no Pará, por conta desse evento aí, as provas foram aplicadas no dia 30 de novembro, no domingo passado, e serão aplicadas hoje.
Consultas, o local da prova e as outras informações já podiam ser consultados na página do participante do site do INMEP. Professora Islane, boa tarde. Professora Franciane, boa tarde. Sejam bem-vindas. É muito bom estar aqui com vocês e falar de redação, que é alguns temas que algumas pessoas ficam aí empolvorosas. Um abraço aí para a Luciana, coordenadora também da Escola Alternativa, que já estava dizendo boa tarde. Parabéns para todos os nossos professores, os melhores do estado, e temos um diferencial em redação, o melhor que existe, diz a Luciana aqui. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, André. Obrigada, aqui é Saúde em Foco, né? Uma boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez discutindo esse tema tão importante, né? Que é o fechamento dos nossos alunos da educação básica, frente a concluir aqui, fechando com uma prova, né, que vai abrir as portas da universidade. Dentro do acompanhamento dos nossos alunos, nós temos uma evolução muito grande. É muito bom poder compartilhar, né, um pouco de tudo que foi construído aí. Estamos numa reta final. Ontem tivemos nosso último aulão, né, para essa semana, a primeira semana que eles irão enfrentar com linguagens humanas e redação. Então, no trabalho com redação para a Escola Alternativa, nós nos debruçamos bastante, né? Uma equipe de grande empenho, uma equipe em sintonia, né? Nós costumamos fazer o quê? A transformação do que o currículo traz em práticas, em métodos. Então, nós transformamos cartilha do Enem em métodos para os alunos em sala de aula, transformamos edital em métodos para conhecimento, enfim. E a gente tenta ampliar o máximo possível a capacidade do aluno se equilibrar e desempenhar o seu papel na sua melhor versão, né? Com relação à redação, muitos alunos chegaram lá com notas nível 600, 700 no início do ano. Temos aí um fechamento com muitos alunos fechando nota 1.000, 960, 920, uma grande parte dos nossos alunos. E isso nos deixa muito feliz, porque é o resultado de uma equipe bem empenhada, uma equipe que se dedica e que trabalha nessa sintonia. A equipe do laboratório de redação, junto à equipe de redação da semana regular, é uma equipe que se reúne semanalmente, uma equipe que está sempre se reinventando a cada aulão, a cada aula. Então, é um planejamento muito preciso em cima de dados, do desempenho dos alunos, os critérios por competência, desempenho de notas mesmo, os dados obtidos em cada redação, né, reavaliado, revisto, repensado, replanejado. Então, isso traz uma precisão maior nessa aula, bem direcionada para cada caso. Eu acredito que a professora Fran, que está aqui, né, pode nos entrar em detalhe com relação a isso. É uma das professoras, né, que acompanha os nossos alunos do terceiro ano, e nós trabalhamos em conjunto com uma equipe bem grande. Mas fica à vontade, Fran, vamos lá, focar em detalhes com a redação. Boa tarde a todos, boa tarde, André, a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo, né? Quero também cumprimentar toda a equipe da Escola Alternativa, a minha equipe do laboratório, o professor Alexandre, o professor Ronaldo, a professora Tatiane e todo mundo que faz a equipe de linguagem e todos os professores da escola, né? Em relação à Alternativa, realmente, nós temos um trabalho diferenciado já há um bom tempo, um trabalho que era muito acarinhado pelo nosso saudoso professor Carmino. Então, assim, nós trabalhamos o ano inteiro direcionado para resultado. Então, a gente tem muitos alunos que realmente, como a professora falou, a gente tem alunos que tiram 400, 300, chega com 300, com 400 e 600 a nota. E a gente entrega esses alunos com 1.000, 960, 900 mais. Na verdade, a maior parte dos nossos alunos tiram 900 mais, porque é o nosso foco. Então, todo o nosso trabalho, da parte de linguagem, a gente foca não só no repertório sociocultural da redação, mas na técnica de produzir a redação dentro dos parâmetros do Enem, além da prática dos diversos temas. Porque trabalhar a redação acima de qualquer coisa é a gente praticar muito. A gente estudar os temas, a gente estudar todas as possibilidades, né, de que possa surgir na prova. Então, os nossos alunos, eles passam um ano, não só a equipe, mas o aluno também, muito focado no que seria essa prova, no que seria esse primeiro dia de prova, né? Professora, inclusive a Luciana diz o seguinte: minha filha, Ana Luísa, né? A filha da Luciana. Ana Luísa. Ana Luísa disse, nunca fez isoladas. Ela tirou 960 em redação. Fez apenas o laboratório de redação na Escola Alternativa. Isso mostra
o comprometimento com o ensino, com a qualidade. E assim, como pai de aluno da Escola Alternativa, eu posso falar. A redação é uma das matérias mais importantes, não que as outras não sejam, mas é uma matéria que pode classificar ou não o seu filho, né, ou a sua filha. Então, professora, muito se especula, muita gente, se eu fosse agora um fera, um candidato a fera 2026, né, eu estaria me perguntando, e isso surge sempre uma coisa na minha cabeça: como é que vocês têm os insights para passar para os alunos que tema que vai aparecer, o que pode aparecer? Na minha época, chamado bizu, tem bizu. O bizu era uma dica que a gente queria falar aqui, né? Então, qual é a dica? Como é que vocês orientam e seus alunos, você como professora especialista em redação, o que é que você passa para eles que o INEP ele pode colocar na prova? O nosso foco não só no terceiro ano, né? Vou deixar claro isso, que a escola ela trabalha focada em redação do primeiro ano até o terceiro. Então, os nossos alunos de primeiro ano já trabalham focados, direcionados, no segundo ano e terceiro também. Mas o nosso trabalho, a equipe de redação, principalmente a equipe do laboratório, a gente trabalha assim. É sabido que o INEP, a cada ano, ele trabalha sempre com uma problemática social. Então, o tema de redação, ele é um tema que atinge a sociedade brasileira. Então, nunca vai ser um tema que não seja, como a gente diz, uma mazela social. Então, baseado nessa teoria, é que a gente estuda os eixos e, a partir do eixo, a gente visualiza, por exemplo, o que é um problema social para o brasileiro hoje? O que atinge a sociedade brasileira hoje? Então, de educação, saúde, cidadania, diversidade, todos os eixos possíveis, a gente vai selecionando temáticas que atingem a sociedade e que seriam importantes serem discutidas numa prova do tamanho da prova do Enem. Então, o nosso insight, como você questionou, André, vem de, primeiro, uma análise e um estudo dos temas, né, não só dos temas, mas principalmente dos eixos. Aí, baseado nesse estudo dos eixos, a gente vê o que hoje é problemática social no Brasil. Então, situações que, por exemplo, vem acontecendo no ano anterior. Porque o tema do Enem, ele é estudado de um ano para o outro. Então, a gente não pensa no tema do Enem, por exemplo, em agosto. Não. Por exemplo, terminou a prova do Enem, foi em novembro, certo? Então, de novembro para o outro novembro, o que atingiu o Brasil que tem importância para a sua população? O que tem uma discussão, uma crítica social em cima? Então, baseado nisso, a gente vai pensar dentro daquele eixo o que é possível cair, o que é possível trabalhar. Aí, dentro dessas possibilidades, a gente senta, alinha os temas e vai atualizando a cada mês, por exemplo. Uhum. A gente não trabalha com um modelo de tema de redação que a gente fecha em janeiro. Não. O Brasil, acontece muita coisa durante o ano. Sim. Então, semanalmente a gente vai atualizando. O que esse ano, o que está sendo mais cogitado? O que está sendo mais, do ponto de vista de política, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de diversidade? O que está atingindo a sociedade brasileira? O que os nossos alunos estão vendo? Aí, baseado nisso, a gente vai alinhando os temas e vai trazendo para a sala e vai trabalhando com eles um contexto social, um contexto histórico, para que eles saibam fundamentar esse tema. Porque não adianta você, por exemplo, se questiona, como você disse, que tema vai cair. Se eu souber qual é o tema e eu não souber a técnica, e eu não souber fazer a redação e eu não pratiquei durante o ano, é como se esse tema ele não vai fazer muito sentido para mim. Uhum. Mas os nossos alunos não. A gente trabalha praticando um contexto social, um repertório sociocultural adequado para que tema venha a cair. Então, técnica, prática e um estudo aprofundado do que é possível citar nesse tema. Uhum. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio. Ele diz assim: uma boa tarde e um feliz dia dos radialistas. Realmente hoje é dia dos radialistas. Parabéns, feliz, né? O Albertinho dizendo assim: grande abraço, amigo Pepe, abraço, Albertinho. E depois, no final do programa, eu vou falar sobre a questão de ser radialista, né? Sou muito feliz por esse dia. A minha vida mudou. A vida da minha família mudou depois do rádio. E tudo mudou, né? O rádio realmente transformou a minha história, o curso da minha história, da vida dos meus filhos, da minha família.
Todo mundo que me conhece sabe que se tem um lugar que eu sou feliz, se tem vários, eu sou feliz em vários lugares, mas eu sou feliz aqui, né? Todo mundo que me conhece sabe. Eu sou feliz na minha casa e eu sou feliz com a minha família, onde quer que a gente esteja. São 3 pilares aí que eu tenho e, claro, também tudo isso aí, sem a presença de Deus não vale nada. Então, primeiro, a Ele a honra e a Ele a glória disso e o meu agradecimento. Sem Ele, nada poderia ser feito. Sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus por essa dádiva de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo fazer. Eu não sei, eu acho que se tirasse o rádio de mim eu ficava meio cotó. Entendeu? É como se cortasse as minhas pernas, assim. É isso que eu ia sentir. Pois não, professor Islane? Bom, acrescentando aqui, né, além do material que a gente trabalha, né, ficou aí o SAIS, né, porque toda a fundamentação do nosso material é do nosso sistema de ensino SAIS, que traz um conteúdo bem organizado, né, todos os eixos temáticos e uma abordagem muito ampla. A gente costuma falar muito assim na equipe de redação que a redação é um mundo, né, é um trabalho gigantesco. Então o SAIS traz esse universo bem amplo e é preciso uma equipe muito eficiente como a nossa Escola Alternativa para conseguir filtrar as informações dentro do que está se necessitando no momento. Então essa escolha tem que ter muita precisão, precisa essa equipe para a escolha, esse olhar, esse discurso, mas a fundamentação vem toda do material que o SAIS oferece. A plataforma é muito rica com relação ao SAIS, dentro do laboratório de redação, que é o que nós utilizamos, e dentro de redação mesmo do horário da aula regular que os meninos têm. Enfim, é muito rico mesmo. E a gente consegue utilizar todo o material dentro das escolhas. Não tudo, porque é um universo enorme, gigantesco de informação. Professora Franciane, me diga uma coisa, por gentileza. Ler. Eu lembro que, por influência dos meus irmãos mais velhos, eu comecei a tocar violão muito cedo e comecei a gostar de música, a ler letras de músicas. Eu fui muito bem orientado em relação a isso. Eu cresci ouvindo muita coisa boa, né? E tem uma formação que eu considero, para mim, uma formação muito bacana, musical. Mas também a leitura era um hábito que os meus irmãos sempre tinham. E quando eu era adolescente, ainda existe essa revista, fui assinante dela há algum tempo, uma revista chamada Seleções. E eu devorava aquelas revistas quando eu era adolescente. Eu lia a revista inteira, uma revista pequenininha assim. Eu trabalhava numa banca de revista, eu comprava a revista e ela era mensal. E depois eu passei a assiná-la. E naquele tempo eu lia Veja, eu lia outras revistas que tinham notícias, com coisas do Brasil, política, social, enfim. Minha pergunta é o seguinte: professora, como é que está o item leitura hoje para os seus alunos, para essa galera que está fazendo o Enem agora? Eles estão nessa, que eles chamam de vibe, eles estão nessa vibe, ou eles são mais tecnólogos, eles estão mais tecnológicos, melhor dizendo? Eles estão mais na era do smartphone, estão deixando a leitura, que tanto é rica, que tanto faz com que o aluno se saia bem numa prova de redação? Em relação aos nossos alunos, a gente tem um diferencial, que no meu caso, como eu pego esses alunos no terceiro ano, eu colho o fruto do que a escola plantou durante a vida escolar inteira do aluno. Então, como a gente trabalha com muitos livros para didacta, a gente tem a Literativa, que é um evento da escola, a gente tem sempre um trabalho direcionado para incentivar a leitura dos diversos gêneros. Então, no caso dos alunos, como eles escolhem uma bagagem muito grande durante toda a sua vida escolar, eles aproveitam tudo isso na redação. Porque um dos critérios da redação é você saber, você precisar citar para fundamentar o seu ponto de vista o repertório sociocultural. E aquele aluno, por exemplo, que ele não lê, ele não tem muito o que citar. Então ele não fundamenta o ponto de vista dele. No caso da gente, a gente alinha o que o nosso aluno vai precisar citar
Porque se é na parte de literatura, eles têm uma leitura, eles têm uma profundidade. Se é na parte de história, sociologia, filosofia, eles são estimulados a ler. Inclusive, os nossos professores, eles estimulam livros a mais. Então, por exemplo, a gente está dando uma aula sobre um determinado tema. Ó, pessoal, esse livro aqui é bem interessante. Aí a gente estimula que eles leiam. Porque aquele aluno que tem profundidade, ele não tem dificuldade de fundamentar a teoria que ele está defendendo. Aquele aluno que ele não lê, então, automaticamente, é como se o texto dele ficasse um pouco vazio. Ele não tem como argumentar. No caso da gente, não. Os nossos alunos, eles têm uma bagagem de leitura muito, muito fundamentada. Então, esse aluno, ele vai poder citar tudo que ele é estimulado a ler. De literatura, a história, a filosofia, fora os livros que a gente indica. E fora o que eles gostam de ler. Fora o que eles gostam, que a gente estimula muito. Por quê? A gente tem um trabalho muito multidisciplinar. Então, a gente diz assim, redação não é só prática de escrita. Redação é aquele aluno que ele estuda bem literatura. É aluno que ele também domina história, filosofia, geografia, biologia, porque ele vai precisar desse conhecimento para fundamentar o texto dele. Então, é baseado nessa teoria que a gente estimula que o aluno ele tenha um interesse por todas as áreas. Porque o fundo da situação é você chegar numa redação e você ter como, dizer assim, eu vou escolher o que é que eu vou citar. Eu vou escolher como é que eu vou fundamentar a minha tese. Mas eu tenho o suporte da minha aula de literatura, eu tenho o suporte da minha aula de história, que no caso da escola alternativa, a gente tem todos os professores trabalhando com esse olhar. Então, os nossos alunos leem muito. Então, quando ele chega no 3º ano, que é quando a gente vai afunilar direitinho, e ele está saindo para fazer o Enem, então, a gente diz assim, olha, aquele assunto que você viu, que você leu lá no 1º ano, então, eles sabem, eles dominam. Então, a gente só alinha como é que eles vão te citar naquele tema. Mas bagagem eles já têm. Então, pra gente é muito fácil alinhar isso. Porque eles vêm aprendendo tudo isso durante toda a vida escolar. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pra Luciana, de novo, que ela diz assim, Pepe, se você não fosse radialista, seria um músico. Quem dera, né? Quem dera. E a Neide diz assim, boa tarde, meu amigo. A Neide já está ligadinha nesse programa maravilhoso. Parabéns para todos que são radialistas aí na 91, são todos tops. Arrasa aí na rádio, a melhor 91. Meu irmão, Alberto Amâncio, que está em Maceió, diz o seguinte, André Pepe, meu irmão, parabéns pelo seu dia. E a Luciana completa dizendo, a leitura é fundamental para fazer uma boa redação. Sempre eu ouvi isso dos meus professores, ali na escola, no Colégio Cônego Machado, em Maceió, onde meu irmão também, Alberto, estudou. E nós tínhamos professores muito exigentes. Naquele tempo tinha inglês e francês, professora. Então não era somente português, a gente tinha que saber, claro, era uma coisa bem inicial, bem didática, né? Mas coisas que até hoje estão na minha cabeça. Eu tenho um grupo aqui da 8ª série do qual eu faço parte, e um dia desse a gente estava lembrando algumas coisas, e eu relembrei, eu fui trazer a memória ali, e o pessoal disse assim, rapaz, tu lembra disso, cara? Eu digo, lembro sim. Nós tínhamos uma professora chamada Bárbara, inclusive ela ainda dá aula de química, e nós fizemos um trabalho de destilação e decantação. E nós fomos pegar os instrumentos do laboratório no Colégio Liceu Alagoano emprestado. Você imagina a gente pegar um bocado de vidro, aquele negócio de vidro, e tinha o maior cuidado para não quebrar aquilo, porque aquilo era muita responsabilidade. Nós fizemos um trabalho dos 2 trabalhos de química da professora Bárbara. Nós tiramos 8, inclusive na época, meu irmão Alberto, que trabalhava na Justiça Federal, era serventuário lá, foi ele quem digitou esses trabalhos. Lá na Justiça Federal tinha uma máquina, já era elétrica, uma máquina de datilografia, mas era elétrica, daquelas tinha uma bolinha lá, que eu esqueci o nome daquele negócio, trocava a esfera e colocava lá, e eu pedi a ele dgitou o trabalho. Num nós tiramos 8 e no outro nós tiramos 10. E todo mundo da equipe da escola aqui, do colégio, falando para mim, nesse grupo, rapaz, você se lembra desse negócio? Meu amigo, eu lembro de coisas que você não tem ideia, né? Tinha uma matéria chamada Técnicas Comerciais, que era na parte da tarde. Aí era uma festa, porque ninguém precisava ir de farda, aluno não gosta muito de ir de farda, né? Todo mundo ia cheiroso, bonito, né? Todo mundo lá cobrindo, né? Então vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com a professora Islane e com a professora Franciane também, e na volta a gente continua falando sobre o tema, o Enem e possível tema ou possíveis temas para a redação do Enem, que é daqui a 2 dias, depois de amanhã, o primeiro dia de prova, dia 9, e depois no dia 16. A Luciana diz assim, o SAS trabalha produção textual desde a educação infantil, realmente, e é muito bom, acredite. A gente vai para o intervalo e volta já. Saúde.
Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Você
1h33, boa tarde. Muito bem, estou conversando aqui com a professora Islane Rocha e também estou conversando com a professora Franciane, que é professora de redação da Escola Alternativa, e a gente está falando sobre o tema super importante, Enem e possíveis temas para a redação desse ano. Tem pergunta aqui, professora, do Alberto, e diz assim: o tema da redação pode ter conteúdo ideológico partidário? E se tiver, o candidato tem que seguir o entendimento da banca? Segundo a cartilha e segundo os parâmetros de correção do próprio INEP, os corretores eles têm como avaliar e saber discernir. O conteúdo ideológico ele não pode ser subjetivo, porque na redação ela não admite subjetividade. Ele é um texto dissertativo argumentativo, então você não pode escrever ele, por exemplo, em primeira pessoa e você se marcar. Agora, na escrita, é natural que a gente se marque, até porque a gente vai defender uma tese. O que alguns temas apresentam nos seus textos motivadores, por exemplo, o texto motivador, ele traz uma ideia do que é que você pode fazer no seu texto. Ele fala, de certa forma, ele traz argumentos, ele traz teorias que você vai adotar. Qual é a recomendação que a gente sempre adota? Primeiro, você tem que ter uma interpretação muito alinhada, tema, texto motivador. Porque você só constrói a redação baseando o que você entendeu do tema, mas o que o texto motivador vai acrescentar a esse tema. O que eu posso defender? Como é que pode ser minha tese? Mas você escrever isso de forma subjetiva, de uma forma que você discuta a sua ideologia, você fere o gênero. Porque o gênero dissertativo argumentativo, ele não admite subjetividade. Ele é um texto, é um texto argumentativo, sim, você defende uma tese, sim, mas você defende isso de maneira objetiva. Então, a partir do momento que você constrói sua tese tendenciando demais para uma ideologia, automaticamente você vai ferir o gênero e você pode até zerar. Porque se você não for fiel ao gênero da redação, você zera, porque é fuga textual. Então, se você foge ao gênero, é um dos critérios, isso zera a sua redação. Então, a recomendação é que você defenda a sua tese, sim, entenda o que o texto motivador quer em relação àquele tema, entretanto, não faça isso de forma subjetiva, porque o gênero não pede subjetividade. Quero mandar um abraço aqui para Maria do Poção. Ela diz assim: estamos acompanhando vocês aqui da UFAL. Um grande abraço aí a todos da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió e em Arapiraca também. E ela diz assim: e aguardando os feras da Escola Alternativa. Um abraço a essas profissionais incríveis e a você, André. Parabéns, meninas, pela excelente entrevista, e a você, André, pelo dia do radialista. Você faz jus à sua profissão. Muito obrigado. O Alberto faz uma rima, né? Diz: hoje é um dia muito importante para o povo brasileiro. É uma data marcante, e eu digo para o mundo inteiro. No dia do radialista, bem no topo dessa lista, André Pepes é o primeiro. Não fui eu que falei não, viu, gente? Foi o Alberto que está aqui, que falou. Professora, quando ele me fez essa pergunta, eu me lembrei de uma... Eu pensei em uma coisa aqui, tá? Que eu queria... O David Henrique disse assim: parabéns, minhas companheiras de trabalho. David Henrique. Deve ser professor também, né? Muito bem, professor David Henrique. Vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Um exemplo recente. Vamos pegar um exemplo recente. Vamos supor que o tema da redação do Enem, já pensou se é isso? De 2025, no próximo domingo. Se fosse assim, a vida e a diversidade e violência nas comunidades brasileiras. Tá certo? Por que eu tô falando isso? Há uma semana, 15 dias atrás, todo mundo sabe, houve uma operação no Rio de Janeiro, 120 pessoas baleadas, provavelmente bandidos, tá certo? Segundo a polícia do Rio de Janeiro, todos bandidos. Até porque 4 horas da manhã, gente boa não tá dormindo na mata, não. Tá dormindo em casa, né? Mas eu não quero ter essa tendência para não atrapalhar a minha pergunta, tá bom? Vamos lá. Vida na comunidade, violência, e o que foi? Eu falei mais? Vida na comunidade, violência e qualquer coisa relacionada aí na vida na comunidade. O candidato, ele pode discorrer sem o viés, sem ele ter nenhuma
posição, opinião, era essa palavra, tá? Sem a opinião, ele pode discorrer sobre o assunto do que aconteceu ali naquela comunidade da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, sem nenhum viés, sem nenhum envolvimento para ou não dar razão à polícia e também não dar razão aos bandidos, tá? As pessoas que foram mortas ali, aqueles traficantes, a palavra certa era essa, traficantes, tá certo? Eu queria lhe perguntar sobre isso. Se houvesse uma questão assim, e de repente, professora, como é que eu vou ter a ideia de que o corretor, a pessoa que está corrigindo minha prova, se ela tiver um viés diferente do meu, né, ela pode me reprovar. E aí eu coloquei a minha opinião, é uma coisa subjetiva, mas pessoal minha. Isso atrapalha ou pode atrapalhar o aluno na hora da redação dele? Muito boa sua pergunta, até porque a gente enfrenta muito esses questionamentos em relação aos alunos, né? Como se posicionar diante de um tema, por exemplo, se for um tema muito sensível na sociedade, um tema que inquiete você enquanto aluno. A minha recomendação sempre é que você lembre que você não pode ser subjetivo, como eu disse, você não pode ser parcial. Você tem que fazer uma discussão, você tem que ter uma tese muito bem, uma tese crítica, mas uma tese marcada em repertórios, que você defenda essa tese, mas que você, logicamente, que quando você defende uma tese, ela é um pouco sim da sua opinião, mas que você faça isso de uma maneira objetiva, de uma maneira isenta. Em relação às correções, pelo que a gente vem acompanhando ano após ano em relação ao INEP, as correções, elas têm critérios muito rígidos, que são justamente os rígidos que a gente trabalha muito lá na escola. Quais são exatamente as competências que serão avaliadas nesse texto? E essa avaliação, esses critérios, eles não abrem margem, vamos dizer assim, para o corretor dizer assim, eu gostei, não gostei do texto, esse viés político meu interferiu, por exemplo. O certo é você seguir o critério para que você corrija isso de maneira imparcial. Até porque você não, a redação ela não é marcada, né? Então, o que o corretor vai avaliar? Vai avaliar numa competência a gramática, porque é norma culta. Em uma outra competência, que é a competência 2, ele vai avaliar o tema que está sendo pedido, o gênero dissertativo argumentativo, que justamente pede que essa discussão ela seja imparcial, né, que ela não seja uma discussão subjetiva, mas pede também que tenha uma tese bem marcada. O aluno ele tem que ter uma opinião sobre esse tema, por exemplo, esse que você citou. Então ele tem que se posicionar, se ele é a favor ou contra, mas ao se posicionar, ele então vai procurar argumentos para defender isso. Então, por exemplo, se o aluno ele vai se posicionar a favor, vamos dizer assim, ele foi a favor da operação. Então, ele vai procurar obras, ele vai procurar repertório sociocultural para fundamentar essa opinião dele. E o corretor, ele não vai avaliar se essa opinião foi certa, se ela foi errada. Ele vai avaliar se o aluno fundamentou a opinião dele, se a tese dele foi bem defendida, se ele citou um repertório que é coerente com esse tema, com essa tese. Então, não caberia ao corretor concordar ou discordar em relação à posição do aluno. Cabe ao corretor, dentro dos critérios das 5 competências, ele avaliar se o aluno atingiu aquelas 5 competências de maneira adequada. Somente assim. Tá certo. Professor Islane, a Escola Alternativa tem 2 laboratórios por mês de redação? Isso, nós trabalhamos com laboratórios quinzenais, né? Durante o ano os alunos tiveram todos os meses, né? Redação, laboratórios, foram 18 laboratórios no ano. E, além das aulas de laboratório, os alunos também têm aulas semanais de redação. Então, durante o ano inteiro, um trabalho muito árduo e dedicado a isso, porque os meninos, eles elaboram, eles recebem as instruções na aula, as redações são corrigidas, nós temos um apoio de corretores externos também, no formato do Enem. Então, as redações passam por 2 correções, para que o professor também avalie o seu ponto de vista, para conseguir a nota daquele aluno em cada redação. E também trabalhamos com mentoria. O aluno tem a oportunidade de ter um momento com um mentor, que é o próprio
próprio professor, né, corrigindo ali detalhadamente quais os pontos em que eles estão precisando alavancar, melhorar. Então, assim, eles têm a oportunidade de passar de forma muito precisa cada ponto, cada competência e alavancando ali cada necessidade que ele precisa melhorar para conseguir a nota 1000, né, que é o objetivo. Perfeito. Professora Franciane, a gente estava falando aqui no intervalo e você me deu a deixa de novo para me lembrar, né? Porque os cabelos brancos a gente às vezes, né, se esquece das coisas. Você falou de norma culta. E, gente, como eu movi isso, né? Isso me lembra de algumas poesias que foram escritas em formas de música, né? Que eu aprendi na minha infância. Inclusive nas letras das músicas que eu cantava e que ainda canto e que ainda admiro, né? Tem uma frase, inclusive, do Zé Ramalho, que escreveu a música eternizada pela Amelinha, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz homem gemer sem sentir dor. Todo mundo lembra dessa música, que ele diz assim, que, abre aspas, a mulher tem na face 2 brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. Fecha aspas. Isso aqui é coisa para poucos. Muitos vão procurar agora saber quem era Cervantes. Vai lá, procura e vai entender o que Zé Ramalho quis dizer. É muito profundo. E aí você falou de norma culta. E eu estava compartilhando com vocês aqui que até as telenovelas antigas das décadas de 80, 70 e 80, né, tinham um linguajar apurado. Quem não lembra da Escravizaura, o glorioso Rubens de Falco, interpretando ali o Leôncio, né? Era um português rico, rebuscado, né? Cabocla, com Fábio Júnior, Glória Pires, né? Na década de 70, no final da década de 70, e outras novelas. Então a gente estava falando aqui da questão das redes sociais, que hoje, ao invés de você, se escreve VC, também se escreve TB, muito se escreve MT. Isso prejudica, professora, ou pode prejudicar na hora da escrita, no concurso público, que é o Enem? André, é importante a gente destacar esse ponto. A linguagem culta, ela é a regra da escrita do Enem, assim como de qualquer avaliação acadêmica, assim como de qualquer texto dissertativo ou texto que seja requerido numa prova de concurso, por exemplo, dependendo do gênero. Nós sofremos muito com a questão dos vícios de linguagem, da informalidade. Por quê? Porque a gente acostuma tanto, eu digo a gente, a sociedade, né? A escrever de maneira muito rápida no WhatsApp, a mandar um áudio, a colocar o V, o TB, que você acaba pegando esse vício e transferindo para a escrita. Então, o professor de gramática, que quero inclusive render elogios aos nossos professores, Rafaela, Nireide, as professoras do Fundamental Menor, que brilhantemente são coordenados pela professora Luciana. A gente não sofre tanto, mas ainda assim nós lutamos diariamente. Por quê? Uma coisa é você, no seu momento de informalidade, você escrever no WhatsApp, né, de forma rápida, você, o VCI, dentre outros termos, gírias, mas na linguagem da redação, na linguagem acadêmica, na linguagem culta, nós não podemos transferir essa linguagem, esses termos, essas palavras dessa forma. Então, conscientizar o aluno diariamente, e até você que vai fazer o Enem, lembrar que uma coisa é o seu texto escrito, outra coisa é o seu momento de informalidade, no WhatsApp, no grupo, na resenha, como a gente diz. Então, o trabalho de gramática, ele tem que ser hercúleo, diário, de sementinha, né? Porque você tem que conscientizar que ele tem que aprender a separar. No momento do WhatsApp, ok. Você pode até falar que não é recomendado. Por quê? Quando você fala muito, você se expressa muito de maneira informal, é natural que você não se policie e acabe transferindo isso para a linguagem escrita. Então, o que é o ideal? Você tentar falar o mais culto possível, porque vai ser natural para você fazer a mesma coisa num texto.
Então, a gente fica diariamente discutindo com os alunos para que eles entendam isso. Olha, certo, no seu grupo, na sua conversa informal você falou, mas na redação você não pode, porque na competência 1 você perde pontos preciosos. Além de, num trabalho acadêmico você não pode colocar, porque é vício de linguagem. Né? Então a norma culta ela não acolhe esse tipo de palavra naquele tipo de gênero. Então a gente, com os nossos professores de gramática, a gente vai alinhando isso. Olha, esse aluno ele está falando muito assim, então alinha isso, conversa com eles e vai alinhando gramática, redação. Então a gente vai fazendo isso de maneira muito interligado. Fran, e acrescentando, nossos alunos a partir do 6º ano eles têm aula de redação também, já nesse formato. A gente fala muito de redação aqui no 3º ano, perto da 3ª série do ensino médio, fechamento, mas a construção é como a Fran falou, né? É um processo de longo tempo, né? Uma construção, trabalho de formiguinha ali. Do 6º ano, os meninos têm essa correção detalhada já, né? Na proposta do SAIS, eles fazem a produção, eles têm essa correção detalhada. Então, esse ponto da escrita, da correção ortográfica, o aluno refaz aquela palavra que ele errou, ele passa a limpo a redação. Então, essa construção é feita, essa correção, e eles conseguem ir melhorando a partir do 6º ano, né? Então, os professores do fundamental, anos finais e média, é uma construção em conjunto, e o aluno vai crescendo com isso. Então, a cada série, a cada ano que os alunos vão passando, eles vão se aprofundando nas competências, principalmente na competência 1, que é a questão da gramática, né? Da ortografia. E aí, a professora Rafaela, na sequência vem o professor Jonas, a professora Nireide, e aí a gente pega os professores do ensino médio para fechar todo esse trabalho, e no 3º ano é onde vem todo esse aperfeiçoamento, né? De tudo que veio sendo construído a longo processo, é um processo de um tempo bem detalhado. Ok, eu quero agradecer aqui a presença da professora Islane Rocha e também da professora Franciane Santos, que está aqui, professora de redação. Obrigado, meninas, por terem recebido o nosso convite e prontamente ter se prontificado a estarem aqui com a gente num dia tão importante, há 2 dias do Enem, né? Vocês têm muitos alunos que estão a essas alturas aí estudando ainda, apesar da escola ter dado folga hoje, mas estão em casa estudando, se preparando para esse momento que é muito sério. É um momento crucial na vida de alunos que passaram o ano todinho e as sequências. Muitos foram treineiros no ano passado e vão fazer valendo a partir do próximo domingo. Minha filha, a minha sobrinha Milene, que está assistindo aqui o programa em Maceió, que também está estudando, e tantos outros, né? Então, eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Se você quiser entrar em contato com a Escola Alternativa, vai aí no Instagram, @Escola Alternativa, tudo junto, tá na sua tela aí, tá? Se você quiser entrar em contato, 99985-3405 é o WhatsApp e telefone da Escola Alternativa. E um conselho aqui de pai que tem 2 filhos, né? Que um já se formou, um passou no concurso, todo mundo sabe aqui, da Polícia Federal, fez uma prova de redação no concurso da Polícia Federal e a base dele foi a Escola Alternativa. A prova valia 20 pontos, ele tirou 18,9 em redação, o que permitiu ele ter mais um lugar, uma classificação melhor ainda. Então, se você tem dúvidas, daqui para o final do mês, a gente vai trazer a Aninha aqui, no finalzinho de novembro, para o comecinho de dezembro, para falar sobre as matrículas na Escola Alternativa. Se você quer preparar bem seu filho, sua filha, para a Escola Alternativa, a partir da 6ª série já tem redação. Não tem outro caminho se não for esse. Se você não estudar, não vai, né? Nós aprendemos que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é exatamente a educação. E, inclusive, quero agradecer aqui à Escola Alternativa por ter renovado conosco o contrato para 2026. Estaremos juntos também em 2026. Tem algumas coisas que eu estou guardando na manga. No próximo Enem vai ter novidades, né? Juntamente com a Escola Alternativa. E quero agradecer às professoras por terem vindo aqui. Que Deus abençoe a cada aluno que vai estar se preparando, que vai fazer prova domingo. Se você puder proporcionar um momento bacana para o seu filho, sabe, dá uma relaxada, sabe, compra aquilo que ele gosta, que ela gosta de comer, proporciona um almoço bacana para ele e para ela no domingo. É um dia tenso, né? Tanto aqui quanto em Maceió tá fazendo muito calor. Hidrate bem seus filhos, né?
proporcione roupas leves. A Escola Alternativa proporcionou isso para os seus alunos, deu uma camiseta bem bacana para eles fazerem a prova. Se você puder, vá de branco, né? Algumas escolas não têm ar-condicionado e no calor desse, é para ferver o juízo mesmo da pessoa. Então, mais uma vez aqui eu agradeço a Deus o privilégio de ser radialista nessa emissora há 12 anos. Minha carreira começou aqui. Se Deus permitir e essa casa deixar, eu quero terminá-la aqui, né? Sou muito feliz pela direção dessa casa me acolher, me suportar, né? Todos os meus colegas de trabalho aqui, meu diretor Cássio Pantera, seu Edmilson e todos da sua família, que permite que a gente continue levando essa mensagem aqui dia após dia, de segunda a sexta, com bastante seriedade, às vezes com um certo sarcasmo ou brincadeiras que são peculiares para a gente mesmo, para a gente levar a vida e tocar o barco, como diria o querido e glorioso Ricardo Boechat. Boa tarde para você, que Deus abençoe cada estudante de escola pública, de escola particular, leve a sério, né? Tudo que a gente pode fazer na vida, a gente vai conseguir fazer com educação. Se o Brasil fosse um país realmente completamente educado, não no sentido figurativo, mas no sentido literal, se nossa população se interessasse mais pelo que as professoras aqui lecionam a cada dia, todos os professores e professoras desse país, né, tivessem inclusive respeitando-os, né? Nessa semana nós tivemos uma notícia terrível vinda da Bahia. Alguns alunos tentaram envenenar uma professora, né? Não vamos nem comentar sobre isso, porque se a gente tivesse realmente um país educado, se nós tivéssemos os 9 estados do Nordeste bem colocados, com o IDH muito bom, com o IDEB muito bom, né? Com certeza esses alunos não fariam isso com um dos profissionais que eu acho que deveria ser mais bem remunerados no mundo e serem mais respeitados no Brasil, que são os professores. Então, boa sorte para todos, que Deus abençoe a cada um. E eu aprendi uma coisa que eu vou me corrigir: não existe sorte, né? Eu li num livro de um médico que dizia o seguinte: sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, sorte não existe, tá? Igual o Fernando Mendes, sorte é de quem acredita nela, não vai nessa não. Você ouve a música, porque o Fernando Mendes é muito bom, mas na realidade, sorte não existe. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se prepare, boa prova, Deus abençoe a todo mundo, e a gente vai divulgar assim que a gente tiver os resultados do gabarito do Enem, vai falar aqui em nome da Escola Alternativa. Boa tarde, bom final de semana. Saúde em Foco, na Rádio